Bom dia, um grande prazer, agradeço a honra de estar aqui, espero poder contribuir com uma experiência como médica, ginecologista e obstetra, e eu acho que o meu currículo mais importante é de ter feito mais de 7.000 partos e de ter atendido, não sei, acho que 4 vezes mais mulheres grávidas, né? Então, gostaria de começar falando o seguinte: a quem interessa a realização do aborto, a liberação do aborto até 12 semanas, que é a questão que nós estamos falando agora. Existem alguns especialistas que colocam, se o abdômen fosse transparente, será que alguém aceitaria fazer o aborto? Nós temos quase o abdômen transparente através do ultrassom, né? Mas nós estamos falando aqui do aborto até 12 semanas. Em princípio, é esse o pedido. Eu gostaria... Obrigada. Eu gostaria de colocar um videozinho muito rápido mostrando o seguinte: essa é uma gestação de trigêmeos, resultado de uma fecundação artificial. E nós vamos ver que tem 10 semanas. 10 semanas são 2 meses de gestação. E nós vamos ver os 3... E a senhora também se mexendo nessa cada um na sua bolsinha. Pode usar o microfone. Precisa pôr a mãozinha ali e fazer... Bom, vou tentar aqui. Não, tem que pôr a mãozinha ali. Isso, pode clicar. Não vai sair. Então, tem que pegar o vídeo que está na... Vídeo. Está na tela da frente. Esse. Então, vocês veem os fetinhos se mexendo, pulando. Vem aqui uma agulha entrando, porque se a gestação foi difícil, de trigêmeos é mais difícil, e vai ser feito aquilo que chamam de seleção embrionária. A agulha vai, procura um deles escolhido para ser eliminado, vai na direção do coração e pronto. Aí está... Ali está, a agulha chegou, veio, pegou o embriãozinho, fetinho, porque 10 semanas já é feto, e se retira porque ele está morto. Pode voltar, por favor. Gostaria só de mostrar que aquele ali de 10 semanas é igualzinho a esse aqui. O de 12 semanas é este. O de 12 semanas é este. E o de 22 semanas é este. 22 semanas são 5 meses. Gostaria que se visse, faz o favor de segurar, que não existe diferença entre os 3. A câmera não está pegando. Não existe diferença entre os 3, apenas de tamanho, de alimentação, de tempo. Então, a discussão, a quem interessa o aborto de 10 semanas, com certeza, para a criança em gestação, não interessa. Não interessa, é uma criança em gestação que não vai ter a oportunidade de dizer sim à vida, não vai ter oportunidade de resolver o que fazer com essa vida. Para a criança não interessa. Bom, mas interessa para a mãe? A mãe não quis aquela gestação. E é terrível,
quando a mulher não quer uma gestação e está grávida. Realmente ela se sente invadida, realmente é muito difícil. Eu gostaria também, então, para entrar nesse assunto, dizer que, embora seja muito difícil, nós temos que enxergar esse problema de uma forma muito mais ampla. Esse livro, editado aqui na Universidade de Brasília, o autor é Maurizio Mori, italiano, totalmente a favor do aborto. Ele coloca na página 87, o princípio da sacralidade da vida não é secundário nem marginal. Repito, ele se diz ateu, diz que se Deus existisse, ele esperaria que os homens fizessem melhor que Deus, e ele é totalmente a favor da escolha. Mas ele diz, esta questão do aborto coloca em questão uma escolha de civilização. Eu acho que é isso que nós temos que conversar hoje. Qual civilização nós queremos? É uma escolha de civilização, a difusão daquela mentalidade antivida. O aborto torna visível de forma dramática o divisor de águas entre a ética da sacralidade da vida e a ética da qualidade. Este é o ponto. Esse é o ponto que nós queremos dizer. Com tudo aquilo que a gente tem de preocupação com as mulheres, com as adolescentes que engravidam, a pergunta é: qual civilização nós queremos? Pelo que os senadores vão querer ser responsáveis quando eles votarem alguma coisa. Desculpe, mas... né? Bom, quando a gente está num debate ou conversando com diversas pessoas que são a favor da liberação do aborto, todos falam assim: olha, ninguém é a favor do aborto, mas às vezes é o único jeito, às vezes é um mal menor. Quando se fala assim, que mal menor nós estamos falando? Em relação à criança, nunca é mal menor. Em relação à mulher, se esquece de dados fundamentais. Em primeiro lugar, mesmo sendo feito no melhor hospital e pelo melhor médico, existem riscos imediatos, existem riscos a curto prazo, os imediatos são mais conhecidos, perfuração do útero, infecção, né? Mas, a longo prazo e a médio prazo, numa futura gestação, existe 7 vezes mais placenta prévia, que é um risco de morte, mais parto prematuro, que é um risco de morte por nenê, trabalho de parto prolongado futuro, mais possibilidade de ruptura uterina, que é um risco de morte, mais processo infeccioso, maior número de partos cesarianos. Isso traz sequelas permanentes. Isso tem uma explicação biológica, né? Além de ter, nos países que permite a liberação do aborto até o 3º trimestre, ou 2º trimestre, às vezes a criança nasce viva. E se faz o quê com aquele que nasceu vivo? Por exemplo, nos Estados Unidos, depois que respira o ar americano, é cidadão, tem que ser protegido. E o que fazer se a mãe quis abortar? Né? Então, traz incoerências jurídicas também. Agora, o que é menos conhecido, que a médio e longo prazo, as mulheres que fazem aborto provocado têm maior número de mortes por causa natural, muito maior número de doença circulatória, muito maior número de doença cerebrovascular e muito maior casos de câncer de mama. Eu trago aqui, e vou deixar aqui a cópia, um documento do Instituto de Prevenção de Câncer de Mama dos Estados Unidos, em que coloca claramente que um dos fatores de aumento de câncer de mama é o aborto induzido, o aborto provocado. Vou deixar aqui também cópia das mortes associadas à gravidez, e são casos, eu peguei só algumas referências, onde não se tem... Já... Onde não se tem nada a discutir quanto à seriedade da pesquisa. Eu deixo, e baseado nisso, que são aqueles resultados. Os problemas psicológicos,
Então, vocês estão vendo muito mais, onde no Brasil nós não temos possibilidade de fazer nem ultrassom durante a gestação, nem de tratar as pessoas com depressão, nem tratar as pessoas que têm drogaditos e precisam de tratamento. Nós vamos ter, quando se liberar o aborto em qualquer idade de gestação, 260 mais necessidade de hospitalização psiquiátrica, 25% mais de necessidade de acompanhamento psiquiátrico. Na rede pública, foi colocado aqui no pedido que as mulheres não têm o apoio e vão ter depois que fizerem o aborto. E eu queria também dizer que Freud, que não tem nada a ver, as referências que eu estou dando não tem nada a ver com religião, ele apontava, e está escrito nas suas obras completas, ficamos perplexos ao ver os inesperados resultados que podem suceder um aborto artificial ao fato de matar uma criança não nascida, mesmo a partir de uma decisão tomada sem remorso nem hesitação. Esse senhor aqui, ele se define a favor da escolha e se define como ateu racionalista. Para provar que as complicações psicológicas seriam devido a outras causas e não por causa do aborto provocado, ele planejou um trabalho seríssimo. Ele acompanhou 30 anos, 1.265 meninas nascidas em 1977 até 2007. Ele acompanhou e se surpreendeu que o resultado foi contrário. O aborto provocado realmente é uma das causas para problemas psiquiátricos. E ele foi, inclusive, quase impedido de publicar os seus resultados. E ele, embora se diga ateu racionalista e pro-choice, ele disse que seria irresponsável não divulgar cientificamente o seu resultado, uma irresponsabilidade científica. Enquanto que nós sabemos que a gravidez mantida não traz problema. Eu gostaria de perguntar quantos daqui têm certeza que foram desejados ou que a sua gravidez não veio por acaso. Se é muito difícil para a mulher, quando ela é engravida, ter uma gravidez inesperada, em geral, passado o primeiro trimestre, ela aceita, ela sente o neném mexer, ela aceita, ela tem amor, né? E enquanto que, se nós liberarmos até 12 semanas, o risco é muito maior. Aliás, aqui não sei se nós estaríamos em 10% dos presentes. E teríamos as mães dos outros 90% com problemas psicológicos, talvez, né? Então, as motivações para liberar o aborto no mundo, nós temos aliados nessa luta, que não vai dar para dizer, para liberar o aborto, não vai dar, vou só citar. Os controlistas de natalidade, da onde vem a maior verba de financiamento. Tem os militantes pelo liberalismo sexual, para dizer, gente, a mulher tem que ter relação igual, e então tem que ter o aborto, porque todo método pode falhar, todo pode. Mas existe uma porcentagem. Minorias discriminadas que se unem para ver se consegue, dentro disso, serem ouvidas. Parte dos ecologistas que responsabilizam o número a população pelos problemas ecológicos, aqueles chamados multiculturalistas, numa sociedade plural, nós temos que ouvir todos. Dos eventos supranacionais, que têm muita ligação com os controlistas de natalidade, vêm as acusações de que nós somos desumanos porque não liberamos o aborto, inclusive, infelizmente, incluído na anistia, que não tem nada a ver com isso. Certa parceria com o movimento, existe uma certa parceria com movimentos progressistas de esquerda, mas também com ideologias neoliberais de mercado, de consumo, e daqueles que dizem que tem que desconstruir tudo que nós temos na sociedade até agora. Isso é um quadro geral, não vai dar para dizer. Os argumentos de vencer a pobreza, a gente sabe que não vence. Por quê? Nos países onde foi liberada o aborto, não se venceu a pobreza com isso.
Então, eu queria chamar a atenção que o que tem sido apresentado como questão de saúde pública. Aonde está o problema da saúde pública apresentado? Estão em dois aspectos. Gastos atuais com a verba pública, que se diz que se gasta muito com as internações por causa do aborto e com a mortalidade materna. Eu não vou falar sobre os gastos atuais, porque é só 25% dos internados que vêm por causa de aborto provocado. E, se for liberado o aborto, vai ter muito mais. Então, o gasto vai ser muito maior. Então, vamos falar de mortalidade materna. Os dados... Esse aqui, então, vamos pular, que não dá tempo. Os dados do Ministério de Saúde mostram o seguinte. Os últimos completos são de 2012. Total de mulheres mortas no ano de 2012. Conta desde a mais pequenininha recém-nascida até a mais velhinha de 100 e não sei quantos anos que morreram. Dá quase 510 mil mulheres mortas. Por gravidez, parto e puerpério, que inclui o aborto, nós estamos na antepenúltima causa. Não deveria morrer ninguém. Por gravidez, aborto, não deveria morrer ninguém. Mas nós estamos na antepenúltima. Vejo que depois disso só tem doença do ouvido e do olho. E não entra tumor, não entra câncer, porque eles estão lá na neoplasia. É muito difícil morrer de olho, morrer de ouvido, sem ser por câncer. Né? Então, vocês veem que no ano aqui tem 72, 20, não é nem câncer, nem infecção, porque os problemas infecciosos estão em cima e a neoplasia está lá em cima também. Bom, mas isso são todas as mulheres, desde um fetinho. Vamos pegar as mulheres na idade fértil. Na idade fértil, nós temos 67 mil mulheres que morreram em 2012. Isso vem se mantendo ao longo desde 96, quando essa estatística começou a ser feita, com pequenas variações. De 67 mil, nós temos 1.645 mulheres que morreram durante a gravidez, seja por aborto, seja parto. Desses, gravidez que termina em aborto por qualquer motivo, 120. E desses 120, nós temos gravidez ectópica, que é a gravidez fora do útero, e outros problemas em muito maior número. Falha de tentativa de aborto registrada, 5. Vamos somar com o não especificado, então nós temos 45 mortes de mulher por ano, em média, por aborto provocado. Ainda dizendo, esse não especificado, vamos dizer que foi por aborto provocado. Isso dá quanto por mês? Não deveria morrer nenhuma. A gente lamenta profundamente, mas não é um problema de saúde pública. É um problema, sobretudo, político. Sobretudo, de uma intenção de colocar uma cultura, que não sou eu que falo, é uma pessoa que é a favor disso e que advoga em todo o mundo. Então, fica o argumento muito forte que seria um mal necessário para a mulher ser igual ao homem, para nós termos uma sociedade mais feminina. E eu digo para as mulheres, novamente nós estamos sendo usadas, porque quem vai ser prejudicado somos nós, como mulheres. Como consequência, nós temos uma confusão seríssima de ética. De repente, nós fazemos tanta propaganda que conseguimos, com os meios técnicos, que crianças que nascem com 20 semanas sobrevivam, 20 semanas, né? Já é possível sobreviver, difícil, mas é. E, de repente, a gente diz, tudo bem, o que a gente quer é o aborto com 10 semanas. Um desequilíbrio socioeconômico, porque quando se libera o aborto, a juventude cresce achando que está tudo bem, que é isso mesmo. A cultura dá uma depressão da responsabilidade e da consciência, né? Aliás, aqui foi dito... Bom, depois a gente fala. E, de recuo em recuo, nós vamos indo cada vez a situações mais graves e... Agora a senhora tem mais um minuto. Um minuto. Eu queria deixar entregue, aqui, nesse 1 minuto, de recuo em recuo,
como é possível nós chegarmos ao argumento de poder matar a criança recém-nascida e ser isso um argumento feito em faculdade, dizendo assim, se podemos matar dentro do útero, por que não depois de nascido? Vou deixar esse artigo de Débora Diniz, onde ela diz que a liberação do feto com anencefalia é apenas uma estratégia para a liberação de outros casos. Essa é aquela referência científica que eu mostrei. Essas são as estatísticas mostradas. Eu vou fazer a doação para o Senado dessa pastinha com tudo, tá bom? Muito bem, o relator está de posse já de todos os documentos. Muito obrigada, e esse aqui para o senhor, você tem. Muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço, obrigada, desculpe o tempo. Tudo bem, essa foi a doutora Elizabeth